Boa, Carol. Então, complementar aí que o Chico, né, falar de seleção, né, brasileira, o convite foi feito para estar trabalhando com o Sub-17, que é para estar estruturando para a categoria oficial, que é o Sub-18, é justamente isso que o Chico falou, da gente estar fomentando principalmente com os clubes, que hoje a gente tem a CBC como o principal elo, até mesmo de estar colocando a base para estar jogando, para incentivar, óbvio, os clubes que são filiados. Aí eu vi que tinha uma questão até no chat aqui sobre a questão de quem não é filiado. Foi exatamente isso que o Chico falou, da gente estar promovendo isso dentro das escolas, dentro das suas realidades, para que a gente consiga ter esse parâmetro aí, até para que eu consiga olhar de uma outra forma a menina que esteja ali praticando. E a realidade do feminino, independente de ser do 3x3 ou de 5 contra 5, é muito ruim. A gente sabe que é muito ruim. Então, a gente precisa estar trabalhando, a gente precisa estar fomentando. Concordo completamente com o que o Luca falou. É óbvio que a gente está pensando lá em cima, mas a gente tem que primeiro pensar do início, né? Que é da base. Então, colocar justamente essas meninas para estarem jogando de alguma maneira, de estarem criando os eventos. Aqui a gente tem alguns exemplos no Rio, até mesmo de dentro né, eu posso até falar isso, que a Escobase, que é do Serjão, ele utiliza os próprios treinamentos, o dia de treino, um dia na semana, ele faz os eventos, ele consegue colocar isso numa plataforma de Event Maker, de estar divulgando. Hoje a gente tem algumas meninas que saíram do 3x3, que estão até com a gente lá na Mangueira. Então, assim, acho que até a minha fala nesse momento é justamente de estar fomentando isso dentro dos clubes, dentro até mesmo da nossa parceria com a CBC, para estar capacitando os técnicos para que eles entendam da onde que a gente tem que começar. Então, acho que é mais ou menos isso, para também a gente não se alongar aqui, porque eu acho que o diálogo pós é o que é o mais importante da gente ouvir e entender a, a realidade de cada um, do que todo mundo acha. Acho que esse é o importante. Então, assim, a minha fala mais ou menos sobre a seleção de base é essa, da gente estar tendo essa parceria aí com a CBC, da gente estar capacitando os treinadores, para que esses treinadores eles sejam multiplicadores dentro das suas regiões, que consigam fazer o 3x3, principalmente na base, ter um crescimento. E aí eu passo a bola para a Rafa para falar um pouco do adulto e da realidade que tem do adulto. Bom dia a todos aí, um prazer estar aqui. Para aqueles que não me conhecem, sou Rafaela. Na verdade, eu milito aí no basquete. Não é muito bom a gente falar em anos, né? Porque senão a gente afere a idade, né? Mas eu milito aí já na área do basquete tem 25 anos, né? Entre atleta, técnica. E aí, eu tive o prazer de encontrar, né, nessa vida aí com o Chico lá desde 2007, né, Chico? Quando a gente efetivamente trabalhava não o basquete 3x3, o 33, mas a gente começou a ter um olhar diferente para o basquete de rua. E aí, desde esse momento que a gente se encontrou, lá em 2007, as coisas foram a gente foi tentando traçar caminhos, né? Óbvio que em alguns momentos os nossos caminhos se desencontravam, mas eu acho que a nossa energia em querer fazer algo do bem sempre fazia com que a gente se reencontrasse em algum momento. Então, lá em 2010, a gente se reencontrou, né? Com o FIBA 33. Joguei a primeira competição, não eu joguei, fui técnica do primeiro campeonato lá no Tijuca. E aí os nossos caminhos se desencontraram de novo, né, Chico? Para que em 2017 a gente pudesse, eu acho que efetivamente voltar e a ter o 3x3 como a nossa, sei lá, linha de ação, né? A gente se reencontrou aí no alinhamento para o curso da BT, onde eu tive o prazer de conviver com vários profissionais de excelência. E desde então, lá em 2018, quando efetivamente houve um convite para estar atuando diretamente com a Seleção Brasileira Feminina Adulta, eu acho que aí a gente começou a ter um divisor de águas. Eu posso ter só o status ali de coach, mas é muito importante que todos saibam
que eu tenho um prazer enorme de dividir esse status com todo o meu staff, né? Nós temos hoje um staff maravilhoso que permite que a gente comece a falar de 3x3 de uma maneira, por mais amadora que seja, de uma maneira profissional. Vamos tentar, vou usar o profissional, não, mas assim, porque é onde a gente entende que cada um consegue contribuir com a sua expertise dentro daquilo que a gente mais precisa. Então, assim, a gente vendo lá toda uma evolução, né, que a Andrea colocou lá nos primeiros slides, eu acho que o Chico pode corroborar muito com isso, eu acho que quando a gente começou a trabalhar em equipe, as coisas não foram sendo mais fáceis, mas eu acho que a gente começou a carregar e a ter menos peso para carregar tudo isso que envolve a modalidade, a criação da modalidade. Então, assim, eu tenho um prazer muito grande de poder ter um staff de preparador, de assistentes, de coordenador, de gerência técnica, né? E aí aqui eu estendo todas as minhas falas ao Douglas, ao Thiago, ao Lucas, ao Felipe, à Ellen, à Andréia, ao Chico, ao Wagner. Então, eu acho que isso faz com que a gente realmente pense com um olhar, nesse momento, eu enquanto técnica pessoal, um olhar de excelência. Eu gosto muito de falar que quando a gente está em alto rendimento, a gente precisa olhar, na verdade, quando a gente fala de 3x, a gente precisa olhar com dois olhares distintos. A gente tem um olhar educador, de base, de disseminação, onde a gente tem que fomentar essa modalidade. Eu acho que isso é fundamental. Esse é o nosso papel enquanto educador. Só que a gente também tem que entender que quando a gente chega num patamar de seleção, de resultado, a gente precisa visar performance. E eu acho que a partir desse momento, onde a gente começou a efetivamente a ter uma equipe, onde a gente trabalhava todas as nossas ideias voltado para a performance, a gente começou a tentar trazer, né, dentro daqueles conceitos que nós tínhamos, os melhores ali para tentar representar e para que a gente tivesse resultados expressivos na modalidade. Tem coisas que dão certo, tem coisas que não dão certo, mas eu acho que o mais importante nesse processo todo que a gente está trabalhando são as convicções que nós temos, né? E essas convicções não são minhas, efetivas, Rafaela, mas elas partem de uma condição onde, através dali, de uma imagem, de um resultado que a gente quer chegar, a gente vai tentando construir e galgar caminhos cada vez mais importantes. E aí, nesse caminho todo, gente, é muito importante a gente entender que o relacionamento, a boa conduta, a entrega e a forma como a gente quer fazer do melhor da modalidade é fundamental para isso. As críticas vão acontecer, as coisas boas vão acontecer, mas a gente tem que entender que o que a gente mais quer é que a gente consiga colocar o basquete 3x3 feminino num patamar onde todos possam viver da modalidade, né, de alguma forma, e possam projetar coisas boas em cima da modalidade. A gente fala de seleção adulta, né? A gente fala como se fosse os melhores dentro do universo que a gente tenha, e aí nesse universo a gente sempre vai buscando aquilo que se encaixa na nossa filosofia de trabalho, né? Não que preterindo outras ou direcionando para outras, não. A gente precisa, de vez em quando, de escolhas. E aí é muito importante que vocês todos saibam que as nossas escolhas são pautadas em diversos tipos de informações e diversos tipos de cabeça pensante dentro dessa escolha. Então, é muito importante aí a gente ter a fala da Cristal, a gente ter a fala da Vitória, a gente ter outras atletas, vi que a Evelyn está participando, a Tainá está participando, e outras milhões de atletas que jogam o 3x3, que pensam no 3x, que a gente caminha na mesma direção. Eu acho que é muito importante isso. E nesse momento, é importante que todos saibam que, só completando aí a fala do William, né, e a resposta que a Ellen e o Luca deram muito corretas com relação a isso, a gente tenta abarcar o maior número de informações, né, com todos os técnicos, com todas as pessoas que participam do 3x, para que a gente, de alguma forma, possa criar e convocar e determinar quem naquele momento possa ou estará fazendo parte daquela competição, daquele campeonato, né? Então, assim,
eu fico muito feliz de poder estar participando desse momento e poder estar junto com esses meus colegas aí de batalha, contribuindo de forma, né, positiva para a evolução da nossa modalidade. Rafa, bacana demais escutar você falando. A Ellen, eu acho que tentou falar, mas tem que abrir o microfone. Você quer complementar, Ellen, alguma coisa do que a Rafa está dizendo? É isso? Deixa eu tentar abrir aqui. Não, é isso que a Rafa falou, da gente ter essa união, de estar tentando conversar para chegar no melhor caminho. Aí eu estava lendo as coisas aqui do chat. É só muito importante, a gente, para cada olhar, para cada competição, a gente, desde que a gente tentou buscar formar uma comissão, isso é muito importante que todos saibam, né? Cada um tenta gerir da melhor forma com as suas ideias, né? Então, para cada competição, a gente tem uma característica da competição, como a Andréia falou muito bem, né, Andréia? Com peculiaridades administrativas, que muitas das vezes a gente não consegue levar a melhor atleta vamos dizer, a melhor atleta tecnicamente, porque de repente administrativamente ela não está disponível para aquela competição. Então todos precisam entender, e isso é muito legal no gerenciamento das equipes, que a parte administrativa ela é fundamental para que a gente tenha o maior número de pessoas participantes, para que a gente tenha um material humano, né, disponível para a gente poder ter uma representatividade da melhor forma possível. Então, assim, dentro de toda a peculiaridade, a gente vai buscando informações. Essa longa jornada aí dos 20 anos na modalidade, isso fez com que eu me aproximasse muito de muitas atletas. Então, efetivamente, eu tentava a atividade de quem era do 3, a gente pudesse fazer uma simbiose aí para tentar extrair o melhor material humano que nós temos em prol do nosso país, do nosso basquete. Então, assim, é muito importante a gente estar tendo esse momento de fala para que a gente possa elucidar o maior número de pessoas, né? Junto com essa minha galera aí, que é muito bom de visualizar aí, mesmo nesse momento de pandemia e de isolamento. Rafa, legal demais escutar você apontando de uma forma mais detalhada algumas coisas que eu falei de maneira superficial. Então, assim, a gente tem algumas situações administrativas que prendem a gente na hora de uma decisão que a gente precisa tomar. E o calendário da FIBA, em relação ao 3x3, é diferente de um calendário anual. Então, anual que eu digo de janeiro a dezembro. Isso também precisa ficar claro para todo mundo. Enquanto a maioria das modalidades a gente começa a pensar em calendário em janeiro, no 3x3, o calendário da FIBA, ele começa em 1º de novembro. Então, às vezes, quando a gente precisa dar uma resposta para a FIBA em relação a uma convocação, por exemplo, a data balizadora que a FIBA coloca para a gente é a data anterior a 1º de novembro do ano anterior. E aí isso trava alguns tipos de convocação. Às vezes são questões de passaporte, data do passaporte que o atleta tem não está de acordo com o que rege o regulamento da competição da FIBA. Às vezes o atleta não, de algumas regiões, de algumas pessoas aqui no Brasil, são extremamente difíceis. E a pessoa não pode colocar a emissão de um passaporte como prioridade. A gente tem situações de atletas que não têm perfil confirmado, como eu falei lá no início. Então, às vezes, é um atleta excepcional, tem uma pontuação bacana, mas ele não está com o perfil dele confirmado e a FIBA nos exige que esse perfil tivesse confirmado até a data de, sei lá quando, antes de novembro. Um exemplo muito legal disso, Andréia, foi quando a gente estava fazendo toda a preparação para o Qualifying do ano passado, né? Que o Qualifying, na verdade, era lá em março, mas para o Mundial de sequente, e a gente, em fevereiro, de 100 atletas, a gente tinha 107 convocáveis somente. Então, assim, são coisas que a gente precisa pontuar muito, né? Porque isso, às vezes, dificulta um material humano ou a efetiva convocação daquela atleta que se julga tecnicamente bem, mas que administrativamente não está disponível para que possa ser convocada. Exato. Eu acho que isso é um assunto que a gente pode levar lá para o dia 27 também, quando a gente vai falando de perfil, para não tirar um pouco o foco, mas é importante salientar tudo isso.
Galéo, Vamos temos voltar aqui. perguntas?